Apocalipse, falando da importância de estarmos juntos, né? E Deus criou a família para que seja um ambiente de comunhão, onde a presença dele esteja, onde todos possam cuidar uns dos outros e que a gente possa, de fato e verdade, exercer o amor de Deus, né? Então, assim, e a igreja, meu irmão, minha irmã, a igreja não é o lugar onde tu vai para assistir uma palestra evangélica ou assistir um show gospel uma vez por semana ou 2 vezes por semana. A igreja é a extensão da família, é onde as famílias de Deus se reúnem e formam uma família só, né? Isso foi vontade de Deus. Deus não criou ninguém para viver solitário. Deus diz, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei, ou seja, é Deus que faz essa companheira, Deus que cria a família. E ele diz assim, quando ele diz crescei-vos e multiplicai-vos, está dizendo, não é para vocês continuarem sozinhos. Vocês não é só para ser vocês dois, é para que vocês cresçam, é para que vocês multipliquem, né? Então, ninguém foi criado para ser só. A família deve ser um lugar de aconchego. E é por isso que o inimigo tem atacado tanto, para que roube a paz, para que semeie desunião, para que essa obra bonita que Deus criou através da primeira família de Adão e Eva, né? Ele já atacou a primeira família de Adão e Eva com pecado e continua atacando hoje. Mas por isso que é importante que as famílias estejam dentro da igreja, porque dentro da igreja a família vai estar mais protegida. Para pensar como seria bom se no seio da tua família existisse paz, se não existisse discórdia, contenda, se não existisse brigas. A vontade de Deus é essa. Não, mas espera aí, pastor, mas Deus não é todo poderoso? Se a vontade de Deus é essa, por que então minha família não é assim? Não, mas Deus respeita a posição de cada um. Nós temos que buscar a vontade de Deus vivendo a nossa família. Tem gente assim, eu não vou para a igreja, não gosto da igreja, né? Mas depois a família toda está perdida, a família toda está distanciada, a família toda está atribulada e as pessoas pensam, mas o que tem de errado? Às vezes o que está faltando na nossa família é duas coisas. Em primeiro lugar, o mais importante de tudo é a presença de Jesus, do seu Santo Espírito, através da sua palavra, porque é o Espírito Santo que nos traz a paz. E em segundo lugar, nós estamos precisando de cobertura espiritual, para que o inimigo não ataque. Jesus diz assim, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Ou seja, no momento que a família está dentro da igreja, participando, se submetendo ao discipulado da palavra de Deus, respeitando o pai, a mãe, família, irmãos, igreja não é lugar nem para criança, só para criança também, né? Mas nem só para criança e nem só para idoso. Igreja é lugar para toda a vida. A gente começa na igreja quando criança e segue adolescente, segue adulto, casa, tem filhos, tem netos e continuamos na igreja, né? Não se tira a folga da igreja, a gente não se afasta da igreja, porque a igreja é que vai proteger a nossa família. Então, queremos primeiro de tudo, se não há paz, se não há harmonia na sua casa, saiba que isso não é vontade de Deus, porque Deus criou a família para ser um reduto de paz. É como se fosse um pedacinho do céu na terra. E se ainda não tem, isso pode ser restituído. Como? Seguindo a palavra de Deus. E como eu faço para seguir a palavra de Deus? A igreja está aí para ensinar e para acompanhar a família. Mas a missionária separou um outro versículo, missionária? Temos outro versículo aqui, pastor, falando sobre a união do homem e uma mulher, né? Que é assim que inicia uma família. Provérbios 18, 22. Se tu tem Bíblia em casa e quiser acompanhar ou quiser anotar, Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Casamento é sinônimo de felicidade. Foi Deus que criou o casamento. Satanás ataca os casais, colocando na cabeça das pessoas que o casamento é algo ultrapassado, que o casamento é uma instituição falida, mas isso não é verdade. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para que fossem felizes. E o casamento é um plano da vida das pessoas. E eu liderei jovens numa outra cidade e eu falava para os jovens que o casamento certo começa com o namoro certo. Deus tem uma linda princesa de Deus para ti, Deus tem um príncipe maravilhoso para você,
mas você tem que se guardar e se preparar para encontrar essa pessoa. Se você quer uma moça digna, uma moça temente a Deus, uma moça pura, seja você esse rapaz digno, temente a Deus e puro. Se tu quer um marido carinhoso, um marido atencioso, um marido maravilhoso, vá você primeiro buscar essas qualidades. Porque o casamento é como uma conta bancária. Se você tirar mais retirada do que depósito, você vai à falência. Não é, pastor? Com certeza. Não, assim, começa no namoro, né? A gente tem que... eu achei bonito, assim, uma postagem que eu vi no Facebook de uma moça que foi pedida em namoro e não aceitou o namoro porque ela está esperando alguém que seja na direção de Deus, que ore primeiro. Eu e a missionária Keila, a gente não começou a namorar imediatamente, né? A gente orou antes, a gente era amigo, a gente trabalhava na igreja junto. E a gente não começou a simplesmente. Primeiro a gente orou um período, daí começamos a namorar, sempre sob a bênção dos nossos pastores, sempre sob a bênção dos nossos pais, né? Eles sabendo tudo. Namoro escondido, meu irmão, não é de Deus. E Deus tem nos abençoado, né? Da mesma maneira, quero dizer assim, mas se de repente o casamento não começou assim, você já tem mais tempo de casados, tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de casado, mas Deus ainda pode mover. É possível, nesse banco de Deus, que a missionária Keila falou, que tu deposita, né, aquilo que tu queres para ti é aquilo que tu vai semear, né, na vida do outro, né? Da mesma maneira, se a gente quer ter no futuro uma boa namorada ou um bom namorado, nós devemos ser bons caráteres. Isso vai fazer com que Deus escolha para nós uma boa namorada, um bom namorado que vai ser nossa esposa, nosso esposo. Mas mesmo para aqueles que já estão casados, ainda Deus tem mais a fazer. Mesmo para quem for idoso, né, quem já tem netos, ainda Deus tem o que fazer, porque Deus não desistiu dessa família e Deus tem para fazer. O que a gente tem que fazer é buscar a presença de Deus em nossa vida e procurar viver não só os dons do Espírito, que são muito falados os dons do Espírito, mas pouco é falado e pouco é cultivado e buscado os frutos do Espírito, né? Que a gente possa viver os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, né? O domínio próprio, né? Que a gente possa viver de fato esses frutos na nossa vida, que dessa maneira a gente vai ter no nosso lar sempre a paz, dessa maneira o nosso cônjuge vai ser transformado pelo nosso testemunho, né? Isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente possa estar, a nossa família seja um reduto de paz, um lugar de acolhida. O mundo está tão bagunçado, né? O mundo é tanto problema, é tanto discussão, tanta tribulação, tanta violência, falta de dinheiro, problema na política, né? Mas a família é para ser um lugar em que a gente se encontra, que o nosso ninho, né, seja, que os filhos se encontrem, que o marido e a esposa se encontrem, que a família possa se reunir, né? E onde a gente pode aprender mais sobre isso? É dentro das igrejas. As igrejas estão preparadas para isso. Muitos jovens estão mais preocupados, né, com a cerimônia de casamento do que com o casamento em si. E uma coisa que eu aprendi na faculdade de teologia é que a igreja não faz casamento. O que faz casamento é o cartório. A igreja abençoa o casamento. Sim. Então é uma coisa que eu aconselho aos casais. Você que ainda não pediu a bênção de Deus na tua união, busca essa bênção. Que a igreja possa abençoar a união dos casais, que as famílias possam fechar todas as brechas e estar santificadas na presença de Deus. Assim, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas há tanto tempo que eu vivo junto, precisava. Não precisa, Deus sabe que nós estamos casados. Não, é lógico que Deus sabe, né? E com certeza Deus tem abençoado. Mas o fato de a gente não ter regularizado as questões espirituais, isso abre brechas. Então isso é importante a gente fechar todas as brechas. Claro que Deus é misericordioso, claro que Deus está contigo, claro que Deus tem te abençoado. Mas é necessário fechar a brecha para que a gente não deixe... A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não deis lugar ao diabo. A gente não pode ficar dando brecha para o inimigo. O inimigo, mesmo sem brecha, ele tenta. Imagina a gente colocando brecha. Então é importante a gente regularizar todas as situações e pedir sempre a bênção de Deus. Consagrar o nosso lar ao Senhor, né? Para que e isso se faz através
da cerimônia de casamento. A cerimônia de matrimônio, né, o casamento é um estado civil. Quem casa ou descasa é o Estado, não é a igreja. A igreja não casa nem descasa. Quem casa é o Estado, né, que é uma cerimônia civil, é um contrato civil. Mas quem abençoa o casamento é Deus através da igreja. Então, se tu queres ter um casamento abençoado, você, mas eu já casei no civil, não preciso. Vai, procura a tua igreja, conversa com o teu pastor e diz, pastor, faz tanto tempo que eu estou casado, mas eu nunca me dei conta que era importante eu dizer para o mundo todo que eu quero Deus dentro da minha casa. Então vamos fazer uma cerimônia de casamento, vamos fazer para que você diga, para que não haja nenhum espaço do inimigo dizer, não, ele não quer Deus nessa família. Porque se ele quisesse, ele já teria pedido a bênção de Deus. Mas também não é assim, pastor. Eu vou lá na igreja casar e depois desapareço da igreja. Sim. Então isso é problema. Muitos fazem isso. Muitos fazem isso, né? Não sei o que, eu quero casar. Daí casa, nunca mais pensa... Não, a cerimônia é só um momento. Mas para te ter Deus na tua vida, tu tem que cultivar esse momento. A cerimônia do casamento é a primeira semente, mas tu tem que cultivar a semente participando da igreja. Isso, né, falando de qual igreja, né? Da igreja em que tu congrega, da igreja que ensinaram a Bíblia para ti, a igreja em que os pastores acompanham a tua vida, né? Isso é nessa igreja. E se tu não tem igreja, ou está afastado, gostaria de fazer uma visita, ou mesmo para ti que tem igreja, mas quer fazer uma visita, nós queremos também divulgar os horários da Igreja Metodista de Santa Rosa. Né? Vamos fazer tipo um jogral, a missionária Keila. Fazer assim, eu falo o dia, tu fala a atividade e o horário. Lembrando, a Igreja Metodista de Santa Rosa fica na rua Teixeira Mendes, número 56, Teixeira Mendes, rua 56, bem no centro, bem pertinho do Parcão, a menos de meia quadra do Parcão, é só atravessar a rua, tá na igreja. Do lado da Caixa d'Água da Corsã, rua Teixeira Mendes, 56. E nós temos atividades, várias atividades. Então, terça-feira, missionária Keila, o que nós temos? Terça-feira, 3 horas da tarde, tem Mulheres de Oração. Você que quer orar pela tua família, você que quer consagrar a tua família no altar de Deus, vem orar comigo. Vamos estar ali de joelhos no altar, buscando Deus em oração. Então, quarta-feira, o que nós temos? Quarta, hoje, logo mais. O programa, fala também do programa, né? Temos um programa de rádio toda quarta-feira. Não sei se algum irmão percebeu que tem programa de rádio quarta-feira, mas eu estou avisando todo mundo. 5 da tarde, das 5 às 7 da noite, toda quarta-feira o programa de rádio. Tem culto logo mais assim. Toda quarta-feira você tem culto na igreja. Domingo, de manhã, tem escola bíblica dominical. E à noite tem culto. Por todas as famílias da igreja metodista, forte abraço. O bravo de falar família, a gente pode deixar alguma família de fora. Mas todos vocês são metodistas que a gente conhece ou não conhece. O nosso forte abraço. Tem ali famílias que eu nem sei o sobrenome. Então, um forte abraço para essa família abençoada. Que Deus abençoe essa união. Forte abraço lá. Que Deus derrame suas bênçãos sobre aquele lar. Irmão Magno, tem aí Daniel e Samuel? Tem. Então, eu queria mandar lá para a irmã Nilda, para a irmã Giovana que telefonaram. Tu tem que ir nos Saudades de Teresa, do Daniel e Samuel? Então dá para as ouvintes. Certo. Nos ligaram. Quem é que nos ligou? Nos ligou a irmã Nilda, nos ligou a Giovana do bairro Sulino. Isso. Então tem os hinos antes. Vamos escutar os louvores. Vamos escutar então essas músicas abençoadas. Conexão FM. Profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Mas eu e minha casa serviremos.
ouvir música? Aqui tem. É um sucesso atrás do outro. Conexão FM 106.9, a rádio mais querida da cidade. No programa Coração Aquecido, Agenda da Semana. Agenda da Semana. Igreja Metodista de Santa Rosa, Igreja Metodista de Santa Rosa, na rua Teixeira Mendes, número 56, pertinho do Parcão, ao lado da Caixa d'Água, com programação toda semana, toda terça-feira, às 3 horas, mulheres de oração. O Círculo de Oração Feminina se reúne às 3 horas da tarde, toda terça-feira. Quarta-feira, às 5 da tarde, programa Coração Aquecido pela Rádio FM Conexão, aqui de 106.9 FM, ou pela internet www.radiofmconexão.com.br. E às 19h30, toda quarta-feira, culto. Domingo, 9h30 da manhã, ou é Escola Bíblica Dominical ou é culto. E todo domingo, às 19 horas, culto. Lembrando aos ouvintes, você está participando do programa Coração Aquecido, um programa que recebe o apoio cultural de Passarela Calçados, Tagreli, Lancheria Tagreli, Hidrotec Piscinas e Ótica do Lully. Muito obrigado, nossos apoiadores. E também, se quiser fazer parte dos apoiadores, entre em contato conosco. Então, essa família abençoada, um grande abraço para eles. Não são da Igreja Metodista, mas estão sempre junto conosco, né? O reino de Deus é um só, né? A Igreja do Senhor é um só. As denominações são só lugares onde o povo se reúne, mas o reino de Deus é um só. Um grande abraço a todos vocês que não são metodistas, assembleianos, quadrangulares, luteranos, qualquer, mas olha, não importa a denominação, tu que é sem igreja, olha, muito obrigado pela sua sintonia, é por tua causa que nós estamos aqui. E queremos deixar o nosso telefone para você entrar e participar e ganhar. Mande seu SMS para 5597149608 ou mande o seu WhatsApp para 5597149608 ou telefone para nós, aqui 3513-1281, 3513-1281. Você pede sua música, você pede sua oração, você dá o seu testemunho, mas também manda seu recado, telefone 3513-1281 ou SMS WhatsApp para 5597149608. Tem WhatsApp, tem notícia, o que tem aí? O WhatsApp tá silencioso, o WhatsApp hoje. Tá silencioso o WhatsApp? Zap. Ninguém de Uruguaiana, nem de Porto Alegre. Por enquanto tá parado. Geralmente o pessoal de Uruguaiana, de Porto Alegre, se fala pelo WhatsApp, né? Pelo SMS também. Pelo SMS também, né? Mas se eles estiverem ouvindo, não sabemos se estão ouvindo ou não, mas um abraço a todos vocês. Gramado, nós vamos estar em Gramado dia 27 para ministrar a palavra na Igreja Metodista de Gramado. Não conhecemos Gramado ainda, sabemos que é uma cidade muito bonita, mas mais importante de ser uma cidade bonita, uma cidade abençoada por Deus, porque lá tem trabalho de igrejas muito sérias, trabalho de igrejas comprometidas e cheias do Espírito Santo, como é o caso da igreja coordenada pelo nosso querido, amado irmão reverendo Felipe e a reverenda Salete, que são umas bênçãos aquele casal. Daí a reverenda Salete foi nossa colega do seminário, né? Missionário aquele. Muito bem, nós estamos falando de família e uma parte importante da família. Falamos do casal, né? Sobre namoro, no bloco passado falamos sobre namoro, tudo de acordo com a palavra de Deus. Falamos sobre relacionamento do casal, mas nós queremos falar do fruto desse casal, que são os filhos. Mas ter os filhos, né, conceber filhos não é difícil. O desafio é criá-los na doutrina e administração do Senhor, como diz em Efésios capítulo 6. Nós queremos, a missionária Keila separou alguns provérbios que falam sobre isso. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha, gente, tem gente que pensa que filho se cria sozinho. Não, olha, eu sou pastor da Igreja Metodista, nós somos missionários, mas a minha formação, eu sou psicólogo de formação. E na verdade, sim, os primeiros anos de vida é fundamental. A criança não se forma sozinha, meu amado, minha amada. Não é assim deixar a pessoa deixar a criança fazer o que quer,
Não, a gente tem que ensinar o caminho. Eu vou deixar a criança sem ir na igreja. Quando ela crescer, ela decide em qual igreja ela quer ir. Não é. Esse não é o jeito correto. Leva a tua criança para a igreja e quando ela crescer, ela quiser trocar de igreja, quiser abandonar a igreja, daí é problema dela. Mas a tua parte tu faz. Tu é pai, tu é mãe, tu é avô, tu é cuidador, leva a tua família na igreja, leva teus filhos na igreja. Sim, lugar de criança é na igreja. Jesus disse: deixe vir a mim as criancinhas e não as impedais, porque delas é o reino dos céus. Então como é que a gente vai deixar de levar a criança na igreja? Tem que levar, né? Ensinar a palavra, procurar. Ela não aprende nada sozinha. A criança vem com uma tábua lisa, né? Tudo que ela vai fazer é porque ela aprendeu. Com alguém ela aprendeu. E com quem que ela aprendeu? Com os adultos. A criança é aquilo que o adulto é. A forma com que a gente educa a criança é isso que ela vai se tornar. E à medida que ela vai crescendo, esses valores vão permanecendo nela. Tanto a Bíblia quanto a psicologia concordam nisso, que aquilo que tu inserir na infância, que for estimulado, isso vai permanecer pro resto da vida, né, da pessoa. Então, faça a sua parte, né? Tem gente que tem filhos e deixa o Espírito Santo criar. Não, quem cria é o pai e a mãe. Deus deu essa responsabilidade pro pai e pra mãe, ou pro seu cuidador, se não tem o pai e a mãe vivos, o avô, a avó, o padrinho, a madrinha, alguém, né? Os pais adotivos. Mas a responsabilidade é do adulto, é o adulto que tem que educar a criança. O que mais, missionária Keila? Até tem pais, pastor, que pensam que a responsabilidade de educar a criança é da escola ou da igreja. Joga para o professor, joga para a igreja que tem que ensinar, a escola quem ensina é pai e mãe. Quem ensina a é pai e escola mãe. Passa conhecimento. E a igreja ensina o evangelho. Isso aí, quem é que educa? Pai e mãe. Quem é que instrui? A escola. E quem é que discipula é a igreja, né? Cada um. Então, assim, se a criança é mal educada, não é culpa nem do professor e nem culpa da igreja, né? O professor o ministério infantil da igreja não tem a função de educar a criança. Quem educa a criança é o pai e a mãe. O ministério infantil é para ensinar a criança a palavra de Deus. É para continuar. Aliás, tudo é continuidade do que começa em casa. A escola continua aquilo que se começou em casa. A igreja continua o que começou em casa. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, não está aqui esse versículo, missionário Keila, mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele era obediente aos seus pais e os pais o instruíam, né? Ele era submisso aos pais. Então, é função dos pais educar a criança. Até Jesus foi instruído pelos seus pais na terra, né? A mãe biológica e o pai adotivo, José, ajudaram na educação de Jesus, que é o Messias. Então, se Jesus teve pais que o educaram, se Jesus teve rabis na igreja, na sinagoga, para o discipular, muito mais a criança, né? Cada um fazendo sua parte. Provérbios 19 e 18. Castiga o teu filho enquanto ainda há esperança, mas não te ceda a ponto de matá-lo. Uma coisa interessante aqui, gente, eu estava ouvindo uma vez um conselheiro tutelar dizendo sobre a lei da palmada, que agora tu não pode dar um tapa numa criança, tu não pode dar um puxão de orelha. Na verdade, essa lei não quer dizer que você não pode corrigir teu filho. Essa lei quer dizer que tu não pode espancar o filho. Exatamente. E aí é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que não é para espancar, não é para, né, e a própria lei concorda com a Bíblia. Não é para espancar, não é para ferir o teu filho, não é pra, porque existia muito espancamento. Agora a lei da palmada é para não dar palmada, é para não surrar, né? Não quer dizer que tu não possa repreender quando seu filho faz coisa errada. Não quer dizer que você não possa dizer não, colocar algum tipo de sanção, deixar de lado alguma coisa, dizer não, agora tu não pode fazer tal coisa, até tu pensar no que fazer. Não precisa, né? A palavra do Senhor diz, não é para futigar o filho, não é para espancar, não é para surrar, não é para ferir, não é para humilhar, mas sim é para corrigir. Porque se não for corrigido, ele não vai saber a diferença do que é certo e errado. Como é que eu vou corrigir sem bater? Bom, tudo começa desde cedo, né? Não pode, né? Quanto mais tarde se começa esse tipo de educação, numa educação correta, mais
mais difícil tem que acontecer desde cedo, mas simplesmente explicando para a criança e sendo firme. A palavra do Senhor diz: sim quando sim, não quando não, tudo mais procede do maligno. Se o filho está fazendo algo que é errado, ele precisa ser conscientizado do seu erro e ele tem que ser sancionado para que ele não volte a fazer isso. Então tem que ser explicado. Então diz assim: olha, tu fez tal coisa, tu me desobedeceu, tu fez algo errado, então por causa disso, então vai ficar, digamos, sem... Hoje tu não vai ficar sem jogo no computador. Hoje tu vai ficar sem, né? É uma coisa, às vezes não precisa, às vezes só uma conversa a criança já entende e não precisa de nada. Mas cada caso é um caso. Eu não gosto muito dessas perguntas assim, porque essas perguntas podem ser mal interpretadas. Cada caso é um caso, né? Mas assim, não é necessário surrar a criança. Tu tem que repreender, tu tem que chamar atenção, mas tem que chamar atenção com sabedoria. Uma dica que eu dou como psicólogo e como pastor: nunca haja na raiva, nunca desconte a tua raiva na criança. Isso não é repreender, isso é descarregar a raiva naquele que é mais fraco. Então, o que tu for fazer, faz com calma, pensando nas consequências, né? E faça. Mas cada caso é um caso. Eu quero te convidar assim, tu que é mãe, tu que é pai, que está tendo algum problema, vem conversar, ou com um psicólogo. Eu sugiro um psicólogo cristão, porque se for falar, eu sou psicólogo, né, também, mas eu sugiro um psicólogo cristão. Tu vai pedir um psicólogo ou psicóloga, né, cristão ou cristã, porque os outros psicólogos tu vai pedir: não, mas eu quero uma orientação de acordo com a palavra de Deus. Quem não é cristão não vai saber, né? Ou vai falar com o teu pastor, conversa com o teu pastor a respeito disso, sobre a situação que tu está vivendo, para pedir uma orientação específica, porque se eu for dar uma resposta muito genérica, eu posso ser mal interpretado. Mas o que a palavra de Deus diz assim, é para repreender o filho, o que não é para machucar, o que não é para humilhar, é para repreender, para que ele não volte a cometer o mesmo erro. Voltando aqui, Provérbios, capítulo 19, versículo 18: castiga o teu filho enquanto há esperança. Castiga o teu filho enquanto for pequeno. Meu filho é muito pequeno para entender certas coisas. Meu Mas filho aí que ele vai aprender, né? Meu filho é pequenininho demais para entender isso. Não, ensina enquanto ainda há esperança. Depois Sim. que for adulto, tá no álcool, tá nas drogas, tá no crime, não há mais... Se perde muita esperança. Sim, já se perde. Chega um ponto que não dá mais. Por exemplo, assim, eu já vi, isso aqui não é verdade, aconteceu, né? Que uma criança, né, tava com os pais, e uma criança de 3 anos, sei lá, e o pai vinha e dava a espuminha da cerveja para a criança tomar. E daí a mãe dela diz assim: não, para esse pequeno eu posso dar, porque ele é pequeno, ele não entende, mas pro grande eu não dou. Gente, aquilo que tu fizer, né? O grande já estava alcoólatra, né? O pequeno estava indo pelo mesmo caminho, né? Não adianta chamar atenção, porque agora ele não entende, né? Não, é justamente nesse momento para que ele venha a atender, né? Eu quero mais uma vez convidar vocês, que são pais, são mães, a conversarem com situações específicas que estão acontecendo na sua casa, com o seu pastor ou com um psicólogo, de preferência cristão. Não que os outros psicólogos não saibam, eles sabem, mas tu vai querer também uma orientação de acordo com a palavra, ou quem não é cristão não vai saber. Mas pode ser também. Mas eu quero convidar vocês para colocarem essas situações para o seu pastor e pedir uma orientação, ou para um psicólogo e pedir a orientação específica de como agir de acordo com o que está acontecendo na sua casa. E é bom o pai e a mãe participar da vida do filho, né? Participa da vida do teu filho. Converse certeza. Com a professora da escola, converse com a diretora, conheça os amigos do teu filho, saiba aonde o teu filho está em tal horário. Uma vez eu ouvi uma mãe dizer assim: o meu filho sai de manhã, volta à noite, eu nunca sei onde é que está. Gente, saiba onde o teu filho está, com quem está, onde anda, converse com o teu filho, conheça o teu filho, porque tem pais que não conhecem o filho. Procura se relacionar com o filho. E a palavra de Deus é bem clara: família é projeto de Deus, família é para ser feliz. Casa não é lugar de batalha, casa não é campo de guerra, casa é um refúgio, é um descanso onde tu volta para renovar as tuas forças.
O lar de um cristão tem que ser um pedacinho do céu na terra. O lar de um cristão tem que ser um lugar de descanso, de refúgio, de paz. É isso aí. Olha só, missionária Keila, que nós ganhamos do... Olha, nós somos programa Coração Aquecido, mas nós ganhamos um brinde do programa Magno Araújo ao vivo. Programa, né? Olha só o brinde. Pode falar, isso é um brinde surpresa. Só quem ganha que sabe. Mas é muito bonito, né? É muito bonito. Oh, muito bom. Olha, Bonito lugar, bonito. É que nós somos ouvintes do programa, né? Assim, Somos ouvintes fiéis, é isso, irmão Magno? todo mundo que ouve, todos que escutam o Magno ao vivo, todas as manhãs, aprendem muito da palavra Das também. 9 ao meio-dia, né? Vai ser sorteado e nós ganhamos, né? Olha só. Irmão, meu ouvinte, escutem o programa. Olha, nós estamos fazendo propaganda. Estamos fazendo propaganda pro outro programa, né? Mas escutam o programa Magno ao vivo, é um programa abençoado. Eu e a missionária aqui. Foi assim que a gente veio parar aqui na rádio, porque a gente escutava o programa Magno ao vivo, conversando, né? Viemos participar do programa e pegamos esse horário. Mas é um programa muito bom, abençoado. E olha, estão dando. Valeu a pena, missionária, a gente ser ouvinte. Só fiel. um presente desse valeu a pena. Já valeu a pena. Você também pode ganhar, né, Thalita? Amanhã tem sorteio. Vai ter sorteio. Amanhã tem sorteio, vai sortear 2 pessoas. Isso. A gente vai colocar uma música, mas antes eu só quero convidar vocês para assistirem o nosso canal no YouTube. Isso mesmo, tem canal da Igreja Metodista de Santa Rosa no YouTube. Entra no YouTube, digite Igreja Metodista de Santa Rosa. Vai aparecer Igreja Metodista de Santa Rosa, canal. Clica em inscrever. Você vai ter pregações, louvores e até assim nós vamos estar reprisando alguns programas da rádio que nós estamos gravando, programa Coração Aquecido, e colocando, se tu gostou do programa, quer ouvir de novo, vai poder ouvir de novo no YouTube. Mas também tem vídeos de pregação, tem clipes musical, vai ter estudos bíblicos, muito, muito, muito bom no YouTube. Também no nosso Facebook, você que tem Facebook, procura Igreja Metodista de Santa Rosa, Facebook/IMSR. Você tem várias informações. E também o blog da Igreja Metodista, isso mesmo, nós temos o blog Coração Aquecido, o blog da Igreja Metodista de Santa Rosa. É metodistasr.blogspot.com. metodistasr.blogspot.com. Ou procura nos mecanismos de busca, como o Google, Coração Aquecido Metodista. Coração Aquecido Metodista vai aparecer. Blogspot, metodistasr.blogspot.com. Tem música aí, irmão Magno? Já estou profetizando que é missionário. Lugar de comunhão, hein, Sheila? Lugar de comunhão. Que a tua casa seja um lugar de comunhão, onde os profetas do Senhor sejam bem-vindos. Haja provisão na tua mesa e saúde entre os teus, e que a tua casa também seja a casa de Deus, e que a tua casa também seja a casa de Deus, a casa de Deus, e que a tua casa também seja a casa de Deus. 106.9 Conexão FM, a rádio mais querida da cidade. No programa Coração Aquecido, Agenda da Semana. Agenda da Semana. Isso aí, Igreja Metodista de Santa Rosa convida a todos para participar das nossas atividades. Nós que estamos na Rua Teixeira Mendes, 56, pertinhozinho do Parcão,
de Santa Rosa, bem no centro da cidade, ao lado da Caixa d'Água, na Rua Teixeira Mendes 56. Nós queremos programação toda terça-feira às 3 horas da tarde. Mulheres de Oração, o ciclo de oração feminino se reúne toda terça-feira às 3 horas da tarde. Também quarta-feira às 5 horas aqui nessa rádio e pela internet, programa Coração Aquecido. Às 19h30 lá na igreja, Teixeira Mendes 56, culto, 19h30 culto, logo depois do programa. Então esse programa é o aquecimento para o culto, né? Domingo de manhã, né, 9h30 da manhã, todo domingo às 9h30 da manhã, ou é estudo bíblico, sempre tem atividade, ou é culto de estudo, culto da palavra, ou é culto geral para a família toda. E às 19 horas nós temos culto para toda a família. Queremos sábado de noite, vamos estar ministrando culto lá no ponto missionário de Giruá, povo de missionário. Não sei se chega aí, ou pela... Se tem algum ouvinte de Giruá, manda o seu extra. Tem ouvinte de Giruá, diz o irmão Magno. Estou chamando de missionário Magno já. Estou profetizando. Ano que vem, irmão Magno tem seminário. Os problemas da vida. O Magno é um evangelista. O Magno é televangelista. Televangelista. 35 13 12 81 5597 14 9608. Queremos conversar um pouquinho ainda sobre família, uma coisa bem importante sobre família. Mas eu estou vendo o irmão Magno já está preparando uma música aí, irmão Magno? Não, vamos pegar o Saudade de Teresa, porque foi um pedido da irmã Nilda, da irmã Giovana, do bairro Sulina. Um abraço para todos. E que seja essa música uma boa mensagem aos jovens. É uma boa mensagem dos jovens. Que os jovens possam refletir nessa letra. Logo em seguida estamos voltando, mas aproveita para ligar. 35 13 12 81 9714 9608. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Só encontro o mal lá fora. Rádio que não sai do meu rádio. Rádio Conexão FM 106.9. O programa Coração Aquecido da Igreja Metodista de Santa Rosa, pela Rádio Conexão FM 106.9 FM, www.radiofmconexão.com.br. Nós que estamos aqui toda quarta-feira, das 5 às 19, das 17 às 19 horas, com apoio cultural da Ótica do Lully, Hidrotec Piscinas, Passarela Calçados e Lancheria Agreli, sempre atento ao telefone 35 13 12 81 e ao 5597 14 9608. Queremos lembrar, né, hoje nós estávamos sorteando, não houve ninguém que acertasse, não houve ninguém que acertou, tá? Foi difícil, o pessoal não costuma falar muito, mas para não dizer que a gente está, né, oferecendo um prêmio impossível, não. O pastor Danielson e a missionária Keila estão de brincadeira. Não, Jesus não tinha irmão, não tem nome de irmão de Jesus na Bíblia. Eles fizeram isso só para não dar o prêmio. E na verdade nós vamos agora mostrar que tinha. Eu quero mostrar para vocês. Vamos esperar mais 5 minutos, se alguém liga, pastor. Esperar mais 5 minutos? Então, tá, a pedido da minha esposa, né? A esposa pediu, a missionária pediu, temos que... Amém, né? O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, então vamos... Não, a mulher é o coração. A mulher é o coração, então tá bom. Melhor, né? Com certeza. A missionária Keila é meu coração, de fato. Isso aí. Mas vamos... Mandar um abraço para quem participou do programa, Giovana, do bairro Sulina. Isso. Giovana,
Procura aí na Bíblia, Giovana. Quais são o nome dos irmãos de Jesus? Tá aí no Evangelho de Mateus, de Marcos. Liga pra cá, menina. Procura no Google. Queremos almoçar contigo. Isso. A dona Nilda que ligou também. Nós vamos estar orando pela família da irmã Nilda logo no final. Sim, Daqui a pouquinho nós vamos estar em oração. Mas vamos então... Tá, então antes de dar a resposta, né, porque olha, é tempo ainda de telefonar, ligue ainda que dá tempo, até a hora de ser, encerrou o sorteio, então foi dado mais alguns minutos. Mas nós queremos falar um aspecto bastante importante. A gente falou que a família é projeto de Deus, a família é lugar onde Deus se manifesta, lugar onde a gente cresce com a presença de Deus, e é por isso que o inimigo tem se levantado tantas vezes contra a família. E uma das formas que o inimigo se lança contra a família é através da infidelidade. Queremos mostrar em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus 12, 4. Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Tem dois tipos: impuros e adúlteros. Impuro é aquele que trata mal, que faz coisas fora da palavra de Deus, né, em relação a sua esposa, seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. E adúltero é aquele que tem relação sexual fora do casamento. Esse é adúltero. Né? Hoje em dia está falando, nem fala sobre isso, pastor, porque hoje em dia isso é tão comum. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tem gente que pensa que a palavra de Deus muda por voto, né? O que era no passado continua sendo hoje. Deus continua abençoando a fidelidade e Deus continua condenando a infidelidade, né? Então, assim, talvez você nunca tenha parado para pensar, mas você não está só agredindo a sua própria família quando você comete um adultério, você não está só agredindo o seu próprio cônjuge quando você está cometendo adultério, mas você tá agredindo Deus. Vou explicar por quê. Porque o teu corpo e o corpo de todos são templos do Espírito Santo. E quando tu usa teu corpo de maneira inadequada, tu tá transgredindo, tu tá sujando o templo do Espírito Santo. E isso é muito sério. Você está sujando o templo do Espírito Santo quando você usa o seu corpo de forma inadequada. Deus abençoa, porque ele diz assim, o leito sem mácula, o leito consagrado a Deus, o leito conjugal, a relação sexual abençoada por Deus no casamento. É o casamento, é a bênção do sacerdote em nome de Jesus que torna o teu leito consagrado sem mácula. E isso Deus abençoa. A palavra do Senhor diz, digno de honra entre todos, ou seja, o mais honroso que pode existir é o leito conjugal, é a relação que existe entre o marido e a sua esposa na bênção do amor de Deus. Pelo outro lado, aqueles que transgridem isso, eles primeiro estão pecando contra si mesmos, que estão saindo da bênção, estão pecando contra a esposa ou o marido, contra o cônjuge, e estão pecando contra Deus porque vocês estão contaminando o templo do Espírito Santo. Então, se há alguém ouvindo isso, que tenha de repente feito essa prática, peça perdão a Deus, abandone essa prática, coloque-se, purifique o seu matrimônio, porque matrimônio é lugar de bênção, certo? Deus perdoa todas as coisas, nada é impossível, mas tem que fechar as brechas. A gente está falando isso, fechar as brechas como pai e filho. Os filhos têm que obedecer aos pais, tem que fechar a brecha da rebeldia. Os pais não podem abusar dos filhos, tem que fechar a brecha da agressividade. Os cônjuges têm que ser fiéis uns aos outros e cuidarem uns dos outros com respeito e amor, e fechando a brecha da impureza e do adultério. Opa! Adivinha quem falou pelo... Não, vou passar aqui. Estamos aqui não vale, é covardia. Covardia. Não vale. É tão difícil. Que essa daí é teóloga, né? Não, essa não é teóloga, não. Não é teóloga. Você é casada com o teólogo? Também não, assim. Olha só quem está participando. Pelo WhatsApp 5597149608, a irmã Luciana. Né? E ela respondeu.
Não, ela respondeu. O irmão Marco tá perguntando se a Luciana quer fazer coleção de prêmio, né, do programa. Não, mas respondeu. Você ainda pode responder também. Ó, você ainda pode ainda responder. dá tempo de responder. Vamos Ainda lá, dá gente. tempo. Corre. Se não tiver ninguém, vai ter que ser pra irmã Luciana. A irmã Luciana merece também, porque É? ela tá aí, tá ajudando um monte. Né? É, vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 21. Colossenses 3, 18 a 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tem muitas e muitas escrituras que a gente podia usar, mas o tempo está expirando. A Bíblia ensina muito sobre família. E aqui está mostrando os dois lados da moeda. O papel da esposa, o papel do marido, o papel dos filhos, dos pais. Ser submissa ao marido não é ser escrava do marido, mas estar em concordância com o marido. O marido tem que amar a sua esposa, o marido tem que cuidar da esposa. Lá em 1 Pedro, diz que a mulher é o vaso mais frágil. O que é o vaso mais frágil? O vaso mais frágil é para cuidar, não é para ser chutado. É para ser cuidado, para ser protegido. É essa a função do marido, cuidar, proteger, amar. Os pais não podem irritar os seus filhos, não podem provocar revolta nos filhos. Os pais têm que ser os melhores amigos dos filhos, estar junto com os filhos, em concordância, em amor. E os filhos não podem ser rebeldes contra os pais. Os filhos têm que respeitar os pais. Esse é o projeto de Deus de família. Essa é a família que Deus criou. Uma família que se ama, que se respeita. Se você não tem uma família assim, meu irmão, ore, busque na presença de Deus, leia as escrituras, peça para Deus te dar sabedoria para falar com o teu filho, peça para Deus te dar sabedoria para lidar com teu marido, peça para Deus te dar paciência com a tua esposa, peça para Deus te dar paciência com os teus pais, peça a Deus que Deus com certeza quer restaurar o teu lar. Peça a Deus que Deus quer transformar a tua família. Amém. É isso mesmo. Olha, esse versículo resume o que nós falamos no programa todo hoje. Anotem esse versículo e meditem esse versículo. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 a 21. 18, 19, 20, 21. Está falando do esposo e da esposa, está falando pais e filhos, está falando filhos e filhas, né? A vontade de Deus é que o lar seja um lugar de bênção. A vontade de Deus é que a tua família seja um reduto da paz do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E se algo não está acontecendo é porque falta um pouco mais de Deus na nossa vida. Por isso nós devemos buscar Deus de todo o coração. Muito bem. Lembrando assim, quando a gente fala de família, né? Bem lembrou a missionária Keila, quando a gente fala de família, a gente não está falando só papai, mamãe, filhinho, esposa, não. Tem várias formas de família. Tem famílias que não têm os pais, ou não têm os avós, ou não têm filhos. Mas e tem pessoas que pensam que não tem família, até descobrir que Jesus já deixou uma família para eles, que é a igreja. A igreja é a tua família. A igreja é a família daqueles que não têm família. A igreja é a família daqueles que querem a bênção de Deus sobre essa família, né? Então, essas recomendações valem para todos, não só para quem tem a família no formato tradicional, mas a família, bênção de Deus, projeto de Deus, né? E Deus quer abençoar essa família. Então vamos seguir a palavra de Deus. Colossenses 3, 18 e 21 fala isso. Vamos lá. Então, quem deu a resposta certa, anotem aí para vocês não dizerem, o pastor Daniel, os missionários aqui ainda estavam brincando com nós. Não existe nome dos irmãos de Jesus. Irmãos, antes de anunciar o nome, né, abram em Mateus capítulo 13. Tem outros lugares também, tá? Mas eu vou pegar o mais fácil de vocês acharem, porque Evangelhos é o mais fácil. Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus capítulo 13, versículo 55. Falando de Jesus, dizendo: não é este o filho de José, o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
não vive entre nós todas as suas irmãs, só que não fala o nome das irmãs. Então, Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, sendo que Tiago e Judas, mais tarde, depois que Jesus ressuscitou, Tiago e Judas também se tornaram apóstolos, depois da ressurreição de Jesus. Tiago, Simão, José e Judas, filhos de José e Maria, meio-irmãos, irmãos de Jesus, nosso Senhor, por parte de mãe, certo? Essa é a resposta. E a única que respondeu corretamente, que telefonou, no caso, pessoas que telefonaram, né, mas não deram a resposta certa, a única que deu a resposta certa via WhatsApp foi a irmã Luciana, e ela acaba de ganhar um cartão de almoço. Queremos, assim, agradecer a sintonia de vocês, agradecer aos nossos apoiadores, Lancheria Tagreli, Ótica do Lully, Passarela Calçados e Hidrotec Piscinas, pelo seu apoio. Apoio de outras pessoas também que quiseram se manter anônimas, mas que têm nos apoiado. Obrigado, Deus abençoe. A sua sintonia, a sua participação, muito obrigado. E acima de tudo agradecemos a Deus que nos abençoou com mais um dia de vida e com mais uma oportunidade. Você pode continuar assistindo, participando através do nosso blog metodistasr.blogspot.com ou no nosso canal no YouTube, Igreja Metodista de Santa Rosa, no YouTube, canal Igreja Metodista de Santa Rosa no YouTube. Você pode continuar participando ligadinho nosso. Para ti que tem Facebook, procure Igreja Metodista de Santa Rosa no Facebook, /IMSR, Facebook /IMSR, né? E vocês estão participando conosco sempre. Nosso WhatsApp vai continuar à disposição, que é número 55 9714 9608, 55 9714 9608, e nós retornamos toda quarta-feira às 17 horas aqui na Rádio Conexão. Quem quiser nos adicionar no Facebook também, né? O pastor Daniel, a missionária Keila, que quiser nos... Tem a página da Igreja Metodista no Facebook, tem a página também do programa do Magno ao vivo no Facebook. Tem, né? Nos deu brinde, né? Então a gente tem que fazer um... Tem o canal do YouTube, entra no canal do YouTube, procure Igreja Metodista de Santa Rosa. Logo a gente vai estar, os programas da rádio vão estar sendo reprisados no YouTube. Por enquanto tem pregações, clipes e estudos no YouTube. Logo vai ter a reprise dos programas de rádio. E visitem os nossos cultos, a igreja está de portas abertas. Tem culto quarta-feira à noite, tem culto domingo à noite. Querido irmão, querida irmã, nos dê a honra da tua visita nos nossos cultos. Nós Amém? queremos estar juntos contigo, louvando a Deus na tua companhia e recebendo as bênçãos junto contigo. Amém? Nós temos pessoas, missionária Keila, quais foram as pessoas que pediram oração especial? A irmã Nilda telefonou logo no início do programa pedindo oração por ela, pela família dela. Certo, então vamos estar orando. Vou pedir para a missionária Keila orar pela família da irmã Nilda, e logo em seguida eu vou estar orando por todos os ouvintes, encerrando o programa de hoje. Bondoso e eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a tua bênção, a tua proteção sobre a vida da irmã Nilda. Em nome do teu Filho Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa, Senhor, que nesse momento está nos ouvindo, nos acompanhando. Abençoe as famílias, Senhor, consagra as famílias, livre as famílias do mal. Fortaleça, Senhor, a esposa do alcoólatra, a mãe do drogado, a mãe do presidiário, essa mãe, essa esposa que está aí chorando em desespero, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida desse pai. Toca, Senhor, na vida desse filho. Abençoa, Senhor, e ilumine as famílias, livrando as famílias de todo o mal. Senhor, abençoe e ilumine esse casal que está na beira do divórcio. Abençoe e ilumine, Senhor, essa casa que está desestruturada, precisando tanto, Senhor, da tua presença, precisando tanto do teu renovo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais um programa. Te agradecemos, Senhor, por cada ouvinte que esteve acompanhando a tua palavra. Pai, nós falamos tanto de família, mas sabemos, Senhor, tu és o nosso Pai. A família é um projeto teu, Senhor, e eu peço, Senhor, que as portas do inferno não prevaleçam sobre as famílias. Pai amado,
Fortalece também as lideranças das igrejas, os pastores, para que com a tua sabedoria saibam orientar as famílias rumo à tua vontade boa, agradável e perfeita. Nós te agradecemos por mais esse programa, Senhor. Pedimos, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada ouvinte e nosso também, Senhor. Que a tua mão nos conduza à tua vontade boa, perfeita e agradável. E que nos proteja, Senhor, com teus santos anjos. Nós te louvamos e te agradecemos. E no nome do teu Filho unigênito, nosso Messias e Senhor Jesus, nós invocamos a tua bênção do Todo-Poderoso sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu amado amigo, minha amada amiga. Até quarta-feira que vem. Para ti que está em Santa Rosa, nos encontramos logo mais na Rua Teixeira Mendes, número 56, às 19h30, na Rua Teixeira Mendes 56, para o culto da quarta-feira à noite, 19h30 horas. Para os demais, YouTube, rádio, na quarta-feira, YouTube a semana toda, Facebook. Nós estamos sempre ligados, né? E mais importante, ligados na comunhão do Espírito Santo. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e até o próximo programa.